Neste vídeo, eu vou te apresentar os métodos de dosagem disponíveis aqui no Dosemix e explicar de forma simples como cada um deles funciona. O primeiro deles é o método ABCP, que é uma adaptação do método americano ACI. No método ABCP, é preciso cruzar várias informações, as propriedades desejadas para o concreto, as características físicas dos agregados e os parâmetros específicos do próprio método. No Dosemix, todo esse processo é feito automaticamente, você só precisa informar os dados básicos da dosagem. O primeiro passo é preencher a resistência desejada para o seu concreto e, em seguida, selecionar a curva de resistência do cimento que será utilizado. Lembrando que o Dosemix vai além das curvas padrão de métodos como o da ABCP, permitindo cadastrar novas curvas com base em resultados reais de ensaios de resistência dos cimentos. Dessa forma, você garante uma dosagem muito mais precisa, realmente alinhada com as condições e os materiais que estão sendo usados hoje na obra. Neste exemplo, eu vou utilizar o CP32. O próximo passo é definir como será feito o cálculo do consumo de cimento. Você pode optar pelo método da ABCP ou limitar o consumo ao valor mínimo exigido conforme a classe de agressividade. O Dosemix já vem configurado com os valores mínimos previstos em norma, mas você pode ajustá-los conforme suas necessidades. O desvio padrão funciona como uma espécie de coeficiente de segurança. Você pode definir um valor para ele ou simplesmente deixar desativado, se preferir. Em seguida, você escolhe a trabalhabilidade desejada para o seu concreto, que é medida pelo ensaio de slump test. Depois é só preencher a massa específica do cimento que você vai usar e selecionar o tipo de brita, que pode ser um único tamanho ou uma combinação de granulometrias diferentes. No Dosemix já existe uma proporção padrão cadastrada para cada combinação de britas, mas você pode ajustar esses valores sem problema nenhum, principalmente se você já está acostumado a trabalhar com outra proporção. Em seguida, você preenche os valores de massa específica e massa unitária dos agregados, além do módulo de finura da areia. Esses valores podem ser obtidos por ensaios laboratoriais ou diretamente com a pedreira e o porto de areia, que fornecem seus materiais, porque eles geralmente já têm tudo isso anotado. Outro ponto fundamental na dosagem é considerar a umidade e o inchamento da areia, caso ela não esteja completamente seca. A umidade influencia diretamente na relação água-cimento e também na quantidade de agregado miúdo que vai ser utilizada no traço. E por último, se você for fazer cálculos com padiolas, é só informar aqui a capacidade da padiola que vai utilizar. Depois de preencher todos os campos, é só clicar em calcular e o Dosemix faz o traço automaticamente. O Dosemix apresenta 4 tipos de saída de resultados: o traço unitário em massa, o consumo de materiais por metro cúbico de concreto, o cálculo de padiolas, caso o concreto seja produzido direto na obra, e o cálculo de materiais para a compra. Você também pode alterar a unidade de medida dos materiais para a compra, ajustando para o padrão que o comércio da sua região utiliza. Para cada traço calculado, você pode gerar uma carta traço em formato Excel, pronta para salvar, imprimir ou compartilhar com a equipe. Em um próximo vídeo, nós vamos explicar em detalhes a tabela de carta traço e todas as funcionalidades dela. Encerramos este vídeo por aqui. Se você quiser se aprofundar ainda mais, dá uma passada no nosso site ou no nosso canal no YouTube. Lá tem muito conteúdo para te ajudar sobre dosagem de concreto. E se você quiser acelerar de vez o seu processo de dosagem, adquira o Dosemix e veja como tudo fica muito mais simples.